Ok, então, né, iniciamos a gravação. Eu vou apresentar a minha tela. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui a minha tela? Só me dê um ok aí, fazendo favor, alguém. Tá sim, professor. Que ótimo. Então, pessoal, estamos caminhando para o final, né, da disciplina. Esse é o nosso último PAPR. Né? Na semana que vem a gente vai postar o último. E nesse último PAPR que vai na semana que vem, vai também uma pequena avaliação, né? A gente fechar essa disciplina. Esse PAPR 5, especificamente, ele trata, né, sobre a descoberta da radioatividade, né, e a gente vai destacar aqui, né, que essa descoberta da radioatividade permitiu vários avanços, inclusive, né, para elucidar a estrutura atômica, ok? Então, a gente sugeriu um capítulo do livro aqui, que na verdade nem vai tratar muito de radioatividade, né, mas vai tratar sobre a evolução da estrutura atômica, com certeza, né? E essas videoaulas que a gente indica, com certeza, né, comenta, né, conta essa história, né, de todo esse processo, ok? O artigo que a gente passou para vocês também vai dar uma ideia muito boa, né, de como que foi esse avanço, né? Então, o capítulo do livro trata mais da questão da evolução, né, da estrutura atômica. O artigo vai falar mais a respeito da radioatividade em si. Chegou mais alguém aqui? Só um minutinho. Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo. Então, pessoal, eu vou mudar de tela aqui agora. Então, esse foi o PAPR5, né? Vocês viram que a atividade foi uma atividade bem tranquila, né? A disciplina História da Química em si não é uma disciplina pesada, né? É uma disciplina tranquila, justamente para recepcionar, né, alunos de primeiro período e apresentar um pouco, né, dessa rica história dessa ciência que eu particularmente considero muito bonita, né? Mas então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui então sobre a descoberta da radioatividade. Parece que entrou mais alguém. Ah, não. Ok, Flávio, boa noite, tá bem? Eu vindo aqui agora para minha tela, eu não consigo ver mais as mensagens aí, tá? Se alguém quiser fazer alguma colocação enquanto eu estiver falando, é só ligar o áudio e se manifestar, ok? Vacilei aqui. Então, pessoal, radioatividade, né? Com certeza, né? A nossa geração, a gente vem, né? A gente vive essa era já, essa era da radioatividade começou, né, no início do século passado, mas ela não parou, né? Os avanços nessa área, né, as grandes descobertas nessa área. A descoberta da radioatividade, a gente sabe que permitiu grandes avanços, né? Permitiu a questão da energia nuclear, né, para ser usada em reatores, a questão das bombas, a questão bélica, né? A questão também de tratamentos de doenças, né, os isótopos radioativos, e toda a radioterapia, né, e também os isótopos radioativos que são usados no tratamento de câncer e de outras doenças. Né? E permitiu também, pessoal, grandes avanços em outras ciências. A química, né, a radioatividade, se você for considerar bem, né, é um fenômeno físico, né? Mas a descoberta da radioatividade teve implicações muito grandes na química, como nós vamos destacar aqui hoje. Mas como que começa essa história, pessoal? Né, as videoaulas contam isso bem, né? Vou reproduzir rapidamente aqui. Mas essa história começa em 1896, quando esse francês, né, era um francês renomado, físico renomado, né, o Henri Becquerel. O que esse cara fez, pessoal? Né? Chegou um final de semana, ele guardou as coisas que ele estava trabalhando, ele estava trabalhando com sais de urânio. Aqui tem uma rocha, né? A chamada picheblenta, né? E ela tem urânio, né? Já se sabia. O Becquerel estava estudando isso, ele não se conhecia a radioatividade até então, né? Mas ele deixou, pessoal, uma rocha dessa. Ele fez final de dia, uma sexta-feira, como é aqui no Brasil, né? Final de dia. Ele foi guardou várias coisas dentro de uma gaveta e foi para sua casa, né? Nessas coisas que ele guardou, né? Ele guardou fragmentos de rocha, de urânio, né? Dessa rocha que contém urânio, e também guardou chapas fotográficas, lâminas fotográficas, numa mesma gaveta escura.
fechou e foi embora, né? Ele não fez isso de propósito. A radioatividade foi uma das descobertas, há várias outras, pessoal, que foi uma coisa acidental, né? Eles não estavam esperando por isso. A grande sacada foi as explicações que vieram depois, né? Mas o Becquerel, ele deixou, então, essa amostra, né, de mineral de urânio, uma chapa fotográfica numa mesma gaveta. Quando ele voltou na próxima semana, ele percebeu que a chapa estava com várias manchas. E essas manchas só acontecem quando a radiação chega, né, nessas chapas fotográficas que são sensíveis à radiação, né? Como que aconteceu aquele fenômeno, né? A explicação mais plausível é que essa radiação ela saiu daquela rocha, não tinha uma outra explicação, né? E aí, o que ele fez? Né? Ele pegou uma brilhante cientista na época, pessoal. Então, há bastante. Vocês vão ver falar muito dela durante o curso, né? É uma cientista mulher, né? Era muito raro. Vocês têm várias imagens da época, né? Vídeos da época. Vocês vão ver que ela era a única mulher numa sala que tinha mais de 100 homens, né? Mas a Marie Curie é uma polonesa, né? Que foi estudar na França. A história dessa mulher é linda, tá? Eu recomendo que todos pesquisem mais a respeito dela, né? Mas ela é uma polonesa de família pobre, mas fez uns sacrifícios enormes, né, para vir estudar na França. Ela foi aceita, não era uma coisa comum também na época, né, mulheres frequentando universidades. Ela foi aceita na universidade, né, na Universidade de Paris, e era uma brilhante, ela só foi aceita justamente porque era uma brilhante cientista, pessoal. Ela era extremamente inteligente, né? Muito fera em tudo que pegava. Esse Becquerel, né, ele percebeu isso, ele julgou esse trabalho para cima dela. Ele pôs ela para estudar o fenômeno, para estudar essas rochas. Um minutinho. Então, a Marie Curie, pessoal, ela começou, né, a estudar esse minério de urânio, que chama Pechblenda, até falei o nome, né? E juntamente com o seu marido, nesse tempo ela já havia casado, né? Ela casou com um francês, então o nome Curie não é dela, né? Na verdade, era do marido dela, era o Pierre Curie. Ela, casando com ele, ela herdou, né, logicamente, o nome do marido, né? Mas o nome dela é bem estranho, nome polonês, né? Então, em 1897, ela, juntamente com o marido, começou esses estudos, né? E, pessoal, ela descobriu realmente, né, que era a radiação, né, o origem da radiação que estava, né, sensibilizando uma chapa fotográfica, vinha desse mineral. Com isso, então, né, ela descobriu que a radioatividade fazia parte do urânio, e estudando esses minerais, ela descobriu outros dois novos elementos radioativos, né, ainda mais radioativos que o próprio urânio. Um foi chamado de polônio, né, por causa da terra dela, né, ela é polonesa, e o outro por causa de rádio, tanto é o nome radioatividade veio do rádio. O rádio é um elemento químico, na época era o mais radioativo, ele era muito mais radioativo do que o próprio urânio, do que o polônio, né? Então ela descobriu esses dois novos elementos em 1898, tá vendo? Bem rapidinho, né? E com isso, com a descoberta da radioatividade, né, a Marie Curie, juntamente com o Pierre Curie, vão fazer trabalhos muito interessantes nessa área, né? Infelizmente, o Pierre Curie morre, né, pouco tempo, em 1905, se eu não me engano, o Pierre Curie já veio a falecer, né? Ele sofreu um acidente, foi atropelado por uma carruagem, né? Coisa que assombra a gente hoje em dia, não é com uma carruagem, mas ele foi atropelado por uma carruagem. Então, como eu falei, tem muitos filmes, pessoal, né? E tem um filme, né, Radioactive, né, no Netflix, que conta a história, né? Muito bem, eu recomendo. Quem tiver disponibilidade, assista o filme, né? Ele chama Radioativo, né? Radioactive. Então, aqui já descobriu e veio grandes avanços depois disso, né? A Marie Curie ganhou 2 prêmios Nobel, né? Pela descoberta da radioatividade, né, juntamente com o seu marido e com o Henri Becquerel, e também pela descoberta, né, do polônio e do rádio, onde ela já ganhou sozinha. Ela ganhou 2 prêmios Nobel, né? Assim que a radioatividade foi descoberta, né, da mesma forma que aconteceu lá atrás, pessoal, quando descobriram a energia elétrica, né, as primeiras pilhas pelo Alessandro Volta, né, imediatamente os químicos, quem fez isso melhor foi o Humphrey Davy, ele passou a usar a corrente elétrica em reações químicas, né, descobrindo uma série de elementos químicos e surgindo todo o ramo, né, que a gente chama de eletroquímica. Da mesma forma, isso foi feito, pessoal. Quando se descobriu a radioatividade,
Vou voltar aqui no slide anterior. Né? Então, a radioatividade ela foi sendo descoberta, eles perceberam, né, que a radioatividade, na verdade, existiam vários tipos de partículas radioativas, né? As partículas alfa, beta e gama. Né? Cada uma tem suas propriedades, eu não vou dar uma aula de radioatividade para vocês aqui hoje, que não é o objetivo aqui da disciplina, é simplesmente contar a história. Mas descobriram-se que né, que a radioatividade, na verdade, eram vários tipos de partículas, né? Na verdade, 2 tipos de partículas e uma radiação que chamava de radiação gama. Né? E os elementos radioativos, né, na verdade, eles tinham um núcleo instável, esse núcleo desses elementos se partiam e liberava partículas alfa, partículas beta e radiação gama. Ok? As partículas alfa, pessoal, elas estão carregadas positivamente. E logo depois que elas foram descobertas, né, o Rutherford, ele usou, né, ele bombardeou o núcleo atômico, deu uma fina, né, o famoso experimento de Rutherford, né, com certeza vocês estudaram lá com a Elisa, na Química Geral 1, né, lá no início do semestre. Né. O famoso experimento de Rutherford só foi possível por causa da existência da radioatividade. Já se conhecia, né, a radioatividade, as partículas, né, que eram liberadas pelos elementos radioativos. O Rutherford usou isso, pessoal. Ele bombardeou, né, uma fina bolha de ouro com partículas alfa. Essas partículas, com isso ele desvendou, né, ele conseguiu entender que havia, né, muito espaço vazio no átomo, né, aí ele fez toda a questão de núcleo, né, eletrosfera. O modelo atômico de Rutherford, né, a estrutura atômica a partir desse momento, né, ela ganhou uma nova conotação justamente por causa do uso da radioatividade. Né? Talvez se a radioatividade não tivesse sido descoberta, até hoje nós não saberíamos o que a gente sabe dos átomos. Pode ser, né? Porque foi fundamental o uso da radioatividade para se conhecer, né, a estrutura atômica. E aí vocês já sabem toda a história que vem a partir disso, né? Com o modelo atômico de Rutherford, né? Ele não estava correto, vocês sabem disso, né? Depois ele foi aperfeiçoado, né? O Bohr, ele veio com toda a questão da química quântica, né? Da física quântica, né? Que tinha sido descoberto recentemente também na Alemanha. Ele trouxe essa ideia da quantização para os modelos atômicos. O mesmo modelo de Bohr foi muito interessante, né? Que ele trouxe toda uma nova ferramenta, né? Para se estudar, para se entender os átomos, né? Mesmo o modelo dele não estava errado, né? Vocês devem ter visto que houve o Summerfield, por exemplo, tentou corrigir o modelo de Bohr, né? Adotando órbitas elípticas. Mesmo assim, né? Não avançaram tanto, né? O modelo atômico atual, que só foi possível, então, depois do modelo de Rutherford e do de Bohr, né? Ele foi baseado, né? Nesses 3 cientistas, basicamente, né? Que é o de Broglie. Ele mostrou, pessoal, que o elétron, né, ele tem um comportamento de partícula, ele é uma partícula, mas também se comporta como uma onda. Na verdade, o de Broglie mostrou que tudo tem um comportamento ondulatório. Né? Só que esse comportamento ondulatório ele é extremamente importante para partículas muito pequenas, de massa muito pequena, como o elétron, por exemplo. Né? O Heisenberg, com o princípio da incerteza, dizendo que não era impossível você saber onde exatamente estava o elétron, né? E aí veio o Schrödinger, né, com a função de onda, onde ele descrevia todo o comportamento do elétron. Né? Então, o modelo atômico atual foi baseado nas ideias desses 3, né, principalmente com o Schrödinger, que juntou, né, a ideia dos outros 2 com a sua função de onda. Então, o Schrödinger realmente, né, o modelo atômico atual, ele ainda é baseado, pessoal, lá do século passado. De lá para cá, a gente não teve muitos avanços, não. Né? A questão de orbital, né? O que é um orbital, que a gente sabe, né? Onde estão os elétrons dos átomos? Né? Estão nos orbitais. O que são os orbitais? São regiões ao redor do núcleo que têm a maior probabilidade de conter o elétron. Então, a gente fala em probabilidade, a gente não tem certeza absoluta onde o elétron está. Mas todos esses avanços, né, só foram possíveis, né, depois da descoberta da energia nuclear, né, da radioatividade, do fenômeno da radioatividade. Okay? Se alguém não assistiu, pessoal, assistam os vídeos que a gente passou, tá? E assista esse filme que está na Netflix, que conta a história da Marie Curie. É extremamente interessante. Que a Marie Curie, a história dela é muito bonita, né? Como eu falei, a filha dela também, pessoal, ganhou o prêmio Nobel, né? Porque foi a filha dela, né?
O nome dela é Eugênie, né? Eugênie Curie, que descobriu os isótopos radioativos, né? Que estão extremamente utilizados hoje em dia na medicina nuclear, né? E também no tratamento, né? Na quimioterapia. Mas a radioatividade teve um grande avanço depois da descoberta, né? Mas o que a gente estava destacando é que com a descoberta da radioatividade foi possível, né, se entender melhor como que era o átomo e chegar nos modelos atômicos atuais. Ok? Bem brevemente, tá? E eu vou aproveitar, pessoal, era o PAPR4, né, na última semana, na última encontro síncrono que nós tivemos, não sei o que aconteceu, mas até a hora que eu fiquei aqui presente não tinha aparecido ninguém, né? Então a gente não teve, né, essa aula. Mas vou falar rapidamente aqui também que as épocas, né, vão se juntando, né, aqui ao final. Como eu falei, a gente está caminhando já, né, para a fase final. Nós já havíamos contado, pessoal, a história, né, desde, né, do surgimento da química com a descoberta do fogo, né, as técnicas metalúrgicas, né, os materiais cerâmicos, toda a metalurgia que foi possível, né, a partir do uso do fogo, né, e de recipientes, toda a questão da alquimia, né, da iatroquímica, do surgimento da química moderna, o trabalho do Lavoisier, do Dalton, do Boyle. E a química vinha avançando, né? Muitas substâncias novas, muitos elementos novos foram descobertos, né? Houve aí então a tabela periódica, a organização desses elementos. E muitas substâncias novas estavam sendo preparadas, pessoal. Então, a química que a gente chama hoje em dia de inorgânica, havia essa divisão, né? Essa divisão, ela começou por um sueco, né? Antes do Berzelius, o Bergman. Ele já usava esses termos, né? De química, na verdade, usava-se muito o termo, né? Química mineral, né? E química orgânica, né? A química mineral hoje a gente chama de química inorgânica, né? O que era isso? Então, tudo que era mineral, de origem mineral, era chamado, né, de química inorgânica. Todos os compostos, né? E a química orgânica tratava somente daquelas substâncias que existiam em seres vivos. Então, a química orgânica ela surgiu, né, para se diferenciar da química mineral. Então, o químico orgânico ele sempre lidava com substâncias que eram produzidas por seres vivos, animais, plantas, bactérias, né? Na verdade, nessa época nem se conhecia bactérias, né? A química inorgânica estava avançando muito bem, pessoal. Né? Várias substâncias sendo preparadas, né? A química inorgânica avançou primeiro, a eletroquímica, né? A físico-química, isso tudo, né? Era mais ligada à físico-química, né? Toda a química estava avançando muito na área de química inorgânica. A química orgânica estava ficando para trás. E por vários motivos, pessoal, né? Por que a química orgânica teve um desenvolvimento tardio em relação a outros ramos da química, né? Então, quando a gente fala ramos da química, atualmente a gente divide, né, química inorgânica, orgânica, analítica, fisicoquímica, né? Tanto a química inorgânica, né, quanto a química analítica, quanto a fisicoquímica vinham avançando muito fortemente, né? A química orgânica não, por alguns motivos, né? Há motivos de ordem prática, né? Os compostos que eles chamavam de orgânicos, né, que eram os compostos obtidos de seres vivos, no geral, pessoal, eles são muito mais complexos, né, do que os compostos inorgânicos. São moléculas mais difíceis mesmo de se trabalhar, né? Então, a química, a tecnologia que existia na época, né, os métodos de análise, eles não eram métodos próprios para se trabalhar com compostos orgânicos. Os compostos orgânicos, no geral, são muito, né, instáveis, decompõem muito facilmente. Então, às vezes, não dá para trabalhar com temperaturas muito elevadas, porque essas substâncias orgânicas vão se degradar. Então, havia uma dificuldade de ordem prática para se trabalhar com compostos orgânicos. E também, pessoal, os compostos orgânicos, né, eles vêm de a gente chama de uma matriz muito complexa. Né? Você vai extrair, por exemplo, um composto orgânico de uma folha de uma planta. Mas, juntamente com aquele composto de seu interesse, há vários outros ali na folha, e era muito difícil, na época, separar e isolar para estudar individualmente esses compostos. Né? Então, havia uma grande dificuldade, né, nessa área, nesse ramo. Prática. Né? E também havia problemas teóricos, pessoal, que garraram o avanço da química orgânica, que era principalmente a chamada teoria da força vital. Né? Essa teoria da força vital ela tinha vários defensores, mas talvez um dos maiores, né,
e principais defensores era o Berzelius. Nós falamos bastante dele já, né, ao longo do curso. O Berzelius era um dos grandes nomes, né, da química na época, né? Era um químico sueco, mas ele já era conhecido em toda a Europa. E ele publicou um livro muito famoso, né, de química na época, um livro-texto de química, e esse livro foi traduzido para várias outras línguas, né? Ele era um sueco, mas ele foi traduzido para o alemão, para o inglês, para o francês. Então, praticamente todos os grandes cientistas da Europa da época conheciam Berzelius. E ele era um defensor ferrenho da teoria da força vital. Né? O que dizia essa teoria, pessoal? Né? Que os compostos orgânicos, ou seja, aqueles compostos que existem nos seres vivos, só podem ser produzidos por um ser vivo. Né? Existia alguma coisa de especial na vida, né? Que uma substância que era produzida em um ser vivo, você jamais conseguiria produzir ela por uma reação química que a gente chama de in vitro, né? Num tubo de ensaio, fora de um ser vivo. Isso que dizia a força vital, a teoria a gente chama de vitalismo. Essa teoria a gente vai ver que ela caiu por terra, tá, pessoal? Mas até hoje tem pessoas que acreditam no vitalismo, tá? Muitas correntes aí são vitalistas. Né? Se você, a homeopatia, tá? Nada contra. Mas a homeopatia é vitalista, né? É uma teoria vitalista. Mas eu não vou entrar nessa discussão de agora, não. Mas essa teoria da força vital, né, ela agarrou, porque os químicos orgânicos, os químicos que se dedicavam aos compostos, né, de origem vegetal e animal, né, de origem de compostos que têm vida, né, eles já tinham um certo receio de trabalhar com aqueles compostos, porque eles já acreditavam nessa teoria da força vital, né, que não seria possível sintetizá-los e lidar com eles como se fazia com os compostos inorgânicos. Então, né, houve um atraso. Esses dois motivos basicamente explicam o atraso da química orgânica. Né? A dificuldade de se trabalhar com esses compostos, né, a dificuldade técnica para a época, né, os métodos de análise que existiam, nada era muito perfeito, né, apropriado para se trabalhar com esses compostos. E também, teoricamente, né, filosoficamente, né, essa teoria da força vital ela foi um entrave. Isso tudo caiu, pessoal, começou a cair, né, a pancada final, a primeira pancada da teoria da força vital foi a famosa síntese de Wöhler. Friedrich Wöhler, um químico alemão, muito famoso, pessoal, né? Esse trabalho dele na área de química orgânica foi fundamental, mas ele fez coisas ainda muito mais importantes do que isso em outros ramos, tá? Mas para o avanço da química orgânica ele foi fundamental. Mas foi o Wöhler, por exemplo, que desenvolveu, pessoal, uma técnica a técnica eletroquímica, né? Ele patenteou até na época para se produzir o alumínio a partir do minério, a partir da bauxita. Hoje em dia isso é feito, né? A gente usa alumínio aí em construção civil. O alumínio virou uma coisa barata. Mas vocês devem saber, se não sabem, né? Eu estou falando, né? O alumínio era uma coisa caríssima antes disso. Teve né? Na época, pessoal, os jantares, coisas da nobreza, né? Até na França mesmo houve, né, um grande jantar famoso na época, no reinado de Napoleão, assim que ele assumiu o poder. Quando as pessoas muito nobres que iam visitá-lo, né, a refeição era servida, né, eles usavam talheres de alumínio, que era uma coisa caríssima, muito mais cara que o ouro, que a prata. Imagina só. E com o trabalho do Wöhler, né, o alumínio virou uma coisa extremamente barata, né? Permitiu todo esse avanço nessa ciência. Mas o que eu estou falando do Wöhler aqui especificamente, né, ele é mais conhecido na história da ciência pela sua famosa síntese. Pessoal. O que o Wöhler fez? Ele produziu ureia. Né? O que é ureia? A ureia já era um composto conhecido, essa molécula aqui, né? Ela é muito usada como fertilizante hoje em dia, muito usada em laboratórios com uma série de procedimentos, né? Mas a ureia também, né, é muito comum na urina. A gente elimina, né, os átomos de nitrogênio do nosso organismo na forma de ureia. A ureia é muito comum na urina. É um composto orgânico, né? É produzido por um ser vivo, né? No rim, né? Principalmente. E o Wöhler conseguiu produzir, pessoal, ureia simplesmente, né, fazendo o aquecimento do cianato de amônio. Processo totalmente químico. Então, com o cianato de amônio, ele fez um aquecimento dessa substância e produziu ureia. Né? Isso aqui impactou muito a ciência na época. Houve muitas pessoas que não concordaram. O Wöhler, pessoal, ele foi fazer uma espécie de um pós-doutorado, né, podemos chamar assim hoje, né? Ele fez um treinamento com Berzelius, ele era um discípulo do Berzelius.
primeira pessoa que ele informou, né, sobre a sua descoberta foi o Berzelius. O Berzelius, logicamente, não acreditou, não confiou, falou, não, quem garante que esse material que você usou de partida, né, já não era um composto produzido a partir de um ser vivo? Não sei, ele lançou, né, dúvidas sobre essa síntese de Wöhler. Mas passou-se alguns anos, pessoal, isso foi em 1828, o Wöhler fez essa síntese, né, a famosa síntese, né, da ureia in vitro. Alguns anos depois, esse Kolbe, né, ele sintetizou o ácido acético, que é comum no vinagre, né, é o principal ácido, né, que está presente no vinagre. Né? O vinagre, na verdade, é uma solução 4% de ácido acético. É também um composto orgânico que já era muito conhecido na época, né? E ele sintetizou também a partir dos elementos que compõem o ácido acético, então carbono, hidrogênio e oxigênio, basicamente. E aí sim, com a síntese de Wöhler, de Kolbe, pessoal, né, comprovou realmente o que o Wöhler tinha feito, né? Que era possível sintetizar compostos orgânicos in vitro. Logicamente, com isso, pessoal, sepultou-se, não 100%, como eu falei, até hoje tem gente que acredita na força vital, né? Mas, pelo menos para os cientistas, né, eles sepultaram a teoria da força vital. Eles mostraram que, na verdade, não existia nada de especial nos compostos ditos, né, orgânicos. Até o nome orgânico, pessoal, que a gente usa até hoje, né? Na verdade, o termo orgânico já era para ter acabado nessa época, só que é um nome que ficou, né? A gente chama, hoje em dia a gente fala, a gente usa o termo orgânico para muita coisa, né? E tudo é orgânico, na verdade, né? Mas eles usam o termo orgânico, né? Para alimentos orgânicos. Todo alimento é orgânico, né? Não somente aquele produzido sem uso de algumas substâncias, né? Ele é usado até incorretamente. Mas a teoria da força vital foi sepultada com os trabalhos, né? Do Wöhler e depois com o trabalho do Kolbe. E a partir daí, pessoal, aí sim a química orgânica, né, começou a ganhar força. Muitos cientistas passaram a trabalhar com os compostos orgânicos. E aí começa a surgir, pessoal, uma poderosa indústria, uma poderosíssima indústria, né, que não parou mais, que é a indústria da síntese orgânica, né? Depois disso, o ser humano, né, os cientistas, que nós chamamos hoje em dia de químicos orgânicos, passaram a cada dia que passa a sintetizar novos compostos. Né? Também em 1856, esse Perkin ele sintetizou um corante. Era a grande indústria da época. E ele, logo depois, o Perkin ele conseguiu fazer isso, pessoal, com 18 anos de idade. Né? É interessantíssimo. E criou lá em Londres, né, uma indústria que virou famosa, né, até hoje a Perkin-Elmer, né, uma indústria muito famosa nesse ramo farmacêutico. Né? A indústria começou sintetizando corantes. Ele sintetizou a malveína. Por que corantes, pessoal? Na época existia uma grande demanda por corantes, né? Já estamos falando aqui na época da Revolução Industrial. Então, as primeiras indústrias que existiram na Inglaterra era a indústria de tecidos. Então, estava produzindo muitos tecidos e precisava de corantes, né, para atingir esses tecidos. Até então, se usava corantes naturais, extremamente caros, né, que eram importados. E isso aqui mudou totalmente o patamar, né? Começou a se fazer síntese desses corantes. Primeiro a malveína, depois o Hoffmann sintetiza o índico. E essas indústrias, pessoal, com o passar dos anos, né, elas passaram também a produzir medicamentos. Né? Esse Hoffmann ele também descobriu a famosa aspirina, né? O AS, né, o ácido acetil salicílico. Então, a partir daqui começou a surgir, né, um grande ramo, né, da indústria química, né, que é a indústria que sintetizava, né, compostos orgânicos. Né? Primeiramente, corantes, depois passou-se para o ramo de medicamentos. E depois, pessoal, passaram a se produzir substâncias cada vez mais complexas, como plásticos, né? Aqui vários exemplos, e esses plásticos foram sendo descobertos, e rapidamente a indústria passou a utilizá-los, né? Como rayon, nylon, teflon, poliéster. E aqui já estamos falando do século XX, né? O século XX é o século da química orgânica. Né? Ela avançou já muito mais rapidamente que as outras. Né? O século XX ele marcou, né, a substituição do carvão pelo petróleo. Então o petróleo começou a ganhar uso, e o petróleo, né, a gente pensa em petróleo, a gente pensa em combustível, mas talvez os principais produtos obtidos a partir do petróleo, pessoal, são os produtos da indústria da química, né? A química orgânica ela avançou muito utilizando, né, produtos que eram obtidos a partir do petróleo. Né? A destilação, né, do petróleo gera uma série de substâncias, né? E muitas delas, né, a famosa indústria petroquímica, né,
A indústria petroquímica basicamente vai produzir compostos que são utilizados para outras indústrias, né, como a indústria de plásticos, principalmente, a indústria de polímeros de uma forma geral. Né? E a química orgânica ela avançou demais, pessoal, porque no século XX, né, é através o que a gente chama hoje de bioquímica, né, que é a química dos seres vivos, né? A bioquímica, na verdade, é uma química orgânica aplicada a moléculas maiores, né? Então, os químicos orgânicos passaram a desvendar também estruturas de compostos cada vez maiores, cada vez mais complexos, como DNA, proteínas, né? Enzimas, que são proteínas, né? Então, houve um grande avanço na bioquímica, né? Por causa do avanço da química orgânica. E nessa época, pessoal, houve também um grande avanço estrutural. Aqui eu já mostrei estruturas, né? Numa notação moderna, mas nessa época trabalho de grandes químicos como Kekulé, que desvendaram a estrutura do benzeno, a estrutura dos compostos orgânicos, né? Então, todo esse trabalho estrutural ele foi fundamental, porque até então não se conhecia as estruturas desses compostos, né? Então, nessa época também houve grandes trabalhos, né? Como está destacado lá no nosso livro, né? E dessa parte estrutural da química orgânica. E com isso, né, chegamos ao século XX, e onde, como eu falei, foi o século da química orgânica. A indústria mais famosa que tem na química nos dias atuais é a indústria voltada para a química orgânica. Não existe mais limite, pessoal. Okay? O químico orgânico hoje em dia, qualquer molécula que ele imaginar, ele tem condições de sintetizar em laboratório. Qualquer molécula. Basta chegar numa rota sintética apropriada, né? Desenvolver uma rota apropriada. Mas se eu pensei em qualquer molécula, né? Hoje em dia a gente tem composto sintético de tudo quanto coisa sem imaginar, né? Tem seda sintética. A gente consegue produzir tudo que a natureza faz, a gente está conseguindo fazer, né? Caminhando e fazendo também similar o que a natureza já faz, né? Biologicamente. Ok? Eu vou passar aqui agora para o nosso livro. Eu vou destacar, como eu voltei aqui no capítulo sobre química orgânica, pessoal, é importante só vou destacar aqui para vocês, né? Porque eu falei aqui, ele vai destacar também, eu falar do Humphrey Davy, né? A parte começa da química orgânica, né? Aqui, né, ele vai contar toda essa história, né? Vai falar do vitalismo, e aí a questão da teorias que foram fundamentais para essa parte da estrutural, a estrutura das moléculas orgânicas, né? Como que elas foram descobertas, né? Não era simples isso para a época, porque como são estruturas mais complexas realmente, né? Mas começaram a vir, né, teorias, a teoria dos radicais, a teoria dos tipos. Aqui destacando também o trabalho desse Liebig, pessoal. Esse cara era um químico fantástico, né? Além de ter criado uma escola para a formação de químicos muito famosa lá na Alemanha, né? Ele desenvolveu uma série de equipamentos para se analisar substâncias orgânicas que não existiam até então. Então, tá vendo? A química orgânica ela evolui no século XIX, porque somente no século XIX começou a surgir equipamentos apropriados, né? E também teorias apropriadas, porque há uma queda do vitalismo, né, com o trabalho do Wöhler, e há todo um trabalho, né, de análise de compostos orgânicos, feito principalmente aqui pelo Liebig, né, e todo um trabalho de química estrutural, né, que foi feito por uma série de cientistas que são citados aqui, né. E aí vem a questão do conceito de valência, que entra o trabalho do Kekulé. Muitos talvez já viram falar, né, do Kekulé, um químico famoso, né, francês, que desenvolveu, né, ele que descobriu a estrutura do benzeno, né. E aqui também vai falar de alguns outros cientistas, vai falar do trabalho do Pasteur. E aqui já começa, né, pessoal? O Pasteur já é aquele camarada que era um químico, mas também muito interessado, né? Ele era também médico e farmacêutico. Os cientistas da época eles eram muito assim, né? Eles nunca se dedicavam a uma coisa apenas, né? Então o Pasteur ele trouxe contribuições fantásticas, né? As vacinas, por exemplo, né? O Pasteur talvez foi um dos primeiros, né, a usar vacinas, né? E aqui também, então, ele vai contar uma historinha muito bacana, é importante vocês conhecerem um pouquinho sobre o Pasteur, tá? A questão da isomeria. Então, a questão estrutural ganhou mais importância com a descoberta do conceito de isomeria, né, de substâncias que têm a mesma estrutura, mas a mesma fórmula, né, mas têm estruturas diferentes, propriedades diferentes, né, os isômeros. Ele finaliza esse capítulo falando do trabalho do Nestlé, pessoal, né? A gente conhece essa indústria famosa, né? Vai contar aqui um pouquinho da farinha láctea. Fala um pouquinho de química de alimentos, né? Que começou lá no século XIX.
O próprio Liebig, pessoal, ele já havia lançado na época, né? Ele deve contar a historinha aqui, né? Acho que não. O Liebig, ele já lançou dois compostos, dois produtos na época, né? Alimentícios. É como se fosse um extrato de carne, né? Nos dias atuais. Ele lançou uns extratos de carne na época, né? Que ele produzia, né? Usando suas técnicas. Mas a química orgânica, né? Ela permitiu avanços na área de química de alimentos, né? Na bioquímica e na indústria farmacêutica, né? Na indústria de produção de medicamentos de uma forma geral. Foi fundamental. Ok? E, pessoal, né, essa parte estrutural chegando, então começou a se avançar muito mais rapidamente. Como nós já falamos, né, os químicos aprenderam a fazer o que a gente chama de síntese orgânica, de sintetizar compostos, buscar rotas, né, para sintetizar compostos orgânicos. E aí houve um grande avanço, né, nos vários. A química passou a ser uma ciência fundamental na nossa sociedade, porque, né, ela é base, né, para a produção de uma série de compostos, né, que são fundamentais para a nossa vida, né? Os corantes sintéticos, né? As próprias nossas roupas, né? Os materiais que nós usamos nos dias atuais, os medicamentos, né? E por aí vai. E para a gente finalizar, pessoal, o livro chama aqui de modernidade, né? É contando como que a química evoluiu já no século XX, né? E ele vai citar aqui alguns cientistas, né? Que vocês vão estudar muito aí durante o curso de vocês, né? Ele vai falar, né, como que a química chegou, então, né? Logicamente, né, o conceito de elemento químico, né, o conceito de átomos e elementos químicos já estavam estabelecidos aqui nesse período, né, que já se conheciam os modelos atômicos, inclusive o modelo atômico de Bohr, né? Quando o Lewis começa o trabalho dele, né, já se conhecia o modelo atômico de Bohr, já era um grande avanço. O Lewis, pessoal, já se preocupou com a questão da ligação química, né? Como que as moléculas se ligam. Vocês viram também, com certeza, a estrutura de Lewis, né? Ligação iônica, ligação covalente. Esses trabalhos, né? O Lewis trabalhou principalmente com a ligação covalente, né? A ligação, então a foto dele, né? A ligação iônica foi trabalhada muito pelo Kossel, né? Que é um alemão. O Lewis é um americano. Mas então eles estudaram, né? E desenvolveram as teorias das ligações químicas. Pré-quântica, porque nessa época ainda não estava avançando a questão da teoria quântica, né? Mas aqui ele vai contar um pouquinho da história do Lewis, do trabalho do Lewis. E depois ele vai falar do trabalho do Werner, pessoal. Esse cara é muito, né, extremamente famoso também na química. Vocês vão falar muito dele, né, na chamada, na química inorgânica, que vocês vão estudar no semestre que vem, e a química de coordenação, né? Tem esse termo, né, que é os compostos de coordenação, do terceiro período. Né? A química de coordenação é toda baseada no trabalho de Werner, onde eles vão estudar, então, a estrutura desses compostos inorgânicos. Então, a estrutura de composto orgânico já havia avançado, né, com o Kekulé, e a estrutura dos compostos inorgânicos, dos compostos de coordenação, avançou muito com o trabalho do Werner. Okay? E aí, né, a química ganhou agora, né, ela permitiu avanços, pessoal, muito significativos nas duas áreas, tanto na área de inorgânica quanto na área de orgânica, né? Porque se conheceu muito melhor, né? Já havia teorias das ligações químicas e já se conhecia a estrutura dos compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Okay? E aí nós vamos juntar com o que nós falamos, né? No início da aula, né? Da radioatividade, né? A descoberta da radioatividade permitiu, né, todo um avanço, né, na área nuclear. Aqui ele vai destacar o projeto Manhattan. O projeto Manhattan é muito interessante, né? Que ele mostra como que a ciência é poderosa, pessoal. Nós vimos, né? A gente viu como o poder da ciência atualmente na questão das vacinas, né? Os tempos antigos aí, né? Não tanto tempo atrás, demorava-se anos, 10 anos, né? A mais rápida vacina que tinha surgido até então tinha demorado 4 anos para ser desenvolvida, né? Vocês viram a velocidade que se desenvolveu a vacina aí para o Covid, né? Então, o ser humano, né, a ciência nos permite isso, né? Quando você junta várias pessoas, os melhores cérebros, para se fazer uma coisa específica, né, que tem uma base científica sólida, consegue-se, né? O projeto Manhattan, você sabe que foi para fazer a bomba atômica. Eles conseguiram isso num tempo recorde, pessoal. Né? Muito rapidamente, né, eles conseguiram. Também, lógico que teve muito dinheiro e muitos cientistas de renome de várias partes do mundo foram para os Estados Unidos trabalhar nesse projeto, né?
Mas o projeto Manhattan foi para desenvolver a bomba atômica, né? É similar ao que foi feito com as vacinas. De uma forma muito rápida, eles conseguiram desenvolver uma bomba, e já utilizou ela, inclusive, na Primeira Guerra Mundial, né? E o projeto Manhattan ele foi fundamental para o avanço da química, né? Porque, lógico, o objetivo principal lá era desenvolver bomba atômica. Para isso, eles precisavam de enriquecer urânio. Então, todas as técnicas, a analítica desenvolveu tremendamente nessa época, a química analítica, né? Porque eles tinham que obter cada vez mais minerais com um nível cada vez maior de pureza. E, logicamente, eles tinham que ter técnicas cada vez mais precisas para se analisar esses minerais, né? Então, no projeto Manhattan, não só tinha físico lá trabalhando, tinha um monte de químicos que estavam produzindo, né, e purificando e fazendo o que a gente chama de enriquecimento, né, do urânio. E assim que finalizou o projeto Manhattan, pessoal, existia toda já uma estrutura pronta, né, e vários cientistas que trabalharam nesse projeto, né, vários químicos. Um desses químicos que ganhou muito renome depois disso foi o Seaborg. O Seaborg virou um grande descobridor de elementos. Na verdade, o Seaborg virou um grande produtor de elementos, pessoal, os chamados elementos transurânicos. Porque eles, né, avançou muito essa questão de análises aqui na época, né, e de bombardeamento de partículas. Os aceleradores de partículas todos foram surgidos nessa época para estudar esses elementos, né? O Seaborg continuou utilizando isso, né? Pegando elementos mais pesados, e ele fazia, né, chocava um elemento, por exemplo, o urânio, né, e fez o urânio se chocar com um nêutron, com mais de um nêutron, com um outro elemento, e com isso ele foi descobrindo elementos novos. Na verdade, ele foi produzindo elementos sintéticos, eram elementos que ainda não existiam na natureza, né? Ele começou a produzir novos elementos. Boa parte dos novos elementos que tem na tabela periódica ali, né, depois do urânio, foram descobertos por esse camarada aqui, né, Glenn Seaborg, um americano, e logicamente ele sempre trabalhava em equipes, né? Vários outros químicos trabalharam com ele. Vocês olharem lá, né? Quem descobriu os elementos, vocês vão ver o nome dele sempre lá, mas junto com outros, né? Mas então, a partir dele, vários outros elementos foram sendo descobertos, né? Aqui vai contar um pouquinho da história desse Seaborg, do projeto Manhattan, né? E aí, pessoal, né? Para finalizar, a gente não pode deixar de falar desse camarada aqui, do Linus Pauling. A gente fala dele em química pouco até, né, no ensino médio. A gente fala principalmente do diagrama de Pauling, né, para a gente fazer a configuração eletrônica. Mas esse camarada teve implicações, pessoal, né? Ele foi um dos grandes, talvez, para mim, né, é o grande químico, né, do século XX. Ele ganhou também 2 prêmios Nobel. Um foi pelo trabalho dele na área da química, né? E o outro foi um trabalho mais na área de política, né? Que ele foi um grande pacifista. Ele, né, ele foi um grande, né, ele era contra, né, o uso, né, das armas nucleares. Então ele fez muitos trabalhos, né, rodou o mundo, né, postulando contra, né, o uso das armas nucleares, que estava muito em voga na época, né? A gente está falando aqui da época da Guerra Fria, ok? Mas o grande sacada do Linus Pauling foi usar na química uma ciência que já tinha avançado muito na física, né, que era a mecânica quântica. O Linus Pauling fez o que mais ou menos o Bohr fez, mas um pouco antes, né? Logo depois lá do trabalho do Rutherford, né? O Bohr ele usou a mecânica quântica para ajustar o modelo do Rutherford. O Linus Pauling já usou o modelo da mecânica quântica, né, para explicar as ligações químicas. Então, a gente até hoje fala ligação iônica e ligação covalente, que é antigo, mas, né, a ideia moderna de ligação química, né, vocês vão ver um pouquinho aí durante o curso, já é baseada no trabalho de Linus Pauling. Então, o Linus Pauling foi fundamental para se desenvolver a química no século XX, a estrutura, né, a parte teórica da química, ela vai avançar tremendamente no século passado, né, principalmente pelo trabalho do Linus Pauling, né, ele foi extremamente importante, né, nesses trabalhos de ligação química, né. O grande livro dele, né, aqui ele vai falar muita coisa sobre o Linus Pauling, tá? Eu recomendo que leiam, né? Mas o grande livro dele é esse livro aqui, um dos livros mais famosos, né? A Natureza da Ligação Química, né? The Nature of the Chemical Bond, né? Está mostrando a capa do livro dele, né? Então esse camarada, né, foi importantíssimo
para se chegar no que a gente sabe, né? E aí, pessoal, do século passado para cá, a química foi avançando, né, de uma forma extremamente rápida. O mundo inteiro, né? O Brasil avançou, né, muito, né? A gente praticamente não tinha química, né, antes do século XX. Na verdade, a gente não tinha nem universidades, né? Essas universidades brasileiras que a gente conhece hoje em dia foram surgir basicamente no século passado, já, né? A USP, né? Primeiro a UFRJ lá no Rio, depois a USP, isso na década de 20, na década de 30 do século passado. A ciência no Brasil é muito jovem, né? Mas no Brasil, né, começou cursos de química em várias universidades que estavam surgindo, né? Profissionais de fora vieram para o Brasil e no mundo inteiro houve um grande avanço, né? Logicamente o Brasil ainda está muito atrasado. A química avançou muito, né, nos países da Europa, que é onde ela surgiu, né? Alemanha, França, Inglaterra, Suécia, Holanda. E depois ela chegou muito forte nos Estados Unidos, né? Os americanos são muito espertos, né? Eles perceberam, né, a aplicação da química, né? Muito bem. Então, as principais indústrias químicas, mesmo aquelas que surgiram na Europa, né, elas migraram para os Estados Unidos, né? Elas se assentaram nos Estados Unidos, que era um país capitalista, né, nato, onde há um espaço, né, há um ambiente favorável, né, esse avanço empresarial, né? Mas aí o século passado foi um grande século da química, onde a química passou a fazer parte praticamente de tudo, né? A gente vive num mundo que hoje em dia a gente tem a noção clara que a gente está rodeado, né? Tudo que a gente for lidar, a gente está lidando com alguma coisa relacionada à química, né? Todos os materiais, né? O computador que eu estou usando para dar aula para vocês aqui agora, né? Ele só foi possível ser feito porque foram desenvolvidos, né, todos os materiais necessários para os engenheiros construírem um computador, ok? Mesma coisa com os celulares e por aí vai, né? Não tem como a gente correr, né, da química. A química realmente, né, ela tem esse aspecto brilhante, ok? Para a aula de hoje, pessoal, deixa eu parar a apresentação aqui. O que eu tinha basicamente para falar era isso, né? Na semana que vem eu vou lançar para vocês o PAPR. Só ver se tem uma coisa. Na semana que vem eu vou lançar para vocês o PAPR 6, o último, né? Já vai vir, né? Quando eu vou lançar também a avaliação, a gente vai ter uma pequena avaliação. E esse último PAPR, pessoal, né, vai ter um artigo lá para vocês lerem a respeito do desenvolvimento da química no Brasil. Vou deixar vocês lerem lá, né? Vai ter algumas poucas questões relacionadas a esse artigo e vai vir a nossa avaliação, bem tranquila, para a gente fechar a disciplina. Ok? Isso só na semana que vem. O que eu tinha que falar para vocês basicamente era isso, tá? Aí alguém tem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram que a gente comente? Qualquer coisa, fiquem à vontade para falar. Ô, professor, boa noite. Não, tá tudo tranquilo. Ter acompanhado aí, assim, acredito que foi proveitoso para todo mundo, né? E para a gente ser professor, realmente eu preciso, além de resolver os problemas, as questões da química, ter essa noção da história da química é também importante para dar aula, para ensinar, para chamar a atenção, vamos dizer, dos alunos, para tomar gosto, por exemplo, pela química. Tá ok? Não, Grande não, abraço, valeu. não, com certeza, tá, Flávio? Obrigado aí, mas infelizmente, pessoal, num curso como o de vocês, né, a história da química ela já vem logo no primeiro período, vem logo para recepcioná-los. Muitos temas aqui a gente não tem como aprofundar, porque vocês ainda não estudaram isso, tá? E muitos cursos, principalmente os bacharelados, eles colocam a história da química mais para o final do curso. Depois que você já estudou, né, todas as matérias básicas de química, né, a geral, orgânica, inorgânica, analítica, e aí que as pessoas vão estudar a história da química, aí dá para a gente aprofundar, para você entender o raciocínio do cara na época. Tá? Infelizmente, aqui a gente ainda não pode. Aqui a gente é contar uma história mesmo, para vocês terem uma noção de como que a coisa evoluiu. Né? E são muitos anos, nós falamos aqui de milhares de anos, né? Do início até os dias atuais, né? Então a química ela evoluiu muito nesse período, né? Graças ao avanço de inúmeros cientistas. E é importante que vocês tenham essa noção, né? E quando vocês forem estudando, né, na química geral e nas demais disciplinas da área de química, né, vocês verem citar alguns desses cientistas, vocês vão saber que eram pessoas reais, tá? Eram pessoas igual a gente, né? Que trabalhavam bastante, que tinham família ou não, né? Que cada um com a sua cabeça, com a sua formação, com a sua ideologia.
né? São pessoas, tá? A química é um produto do intelecto humano, né? Foram seres humanos, né, trabalhando muito, né, raciocinando, pensando, né, estudando, que permitiu esse grande avanço e permitiu que esse conhecimento chegasse, né, aos livros didáticos. Mas tudo que está ali num livro didático, né, ali tem muita história por trás disso. Né? Foram trabalhos muitos trabalhos que foram feitos, depois isso viraram artigos científicos, né? E depois você foi cair nos livros didáticos. Ok? Mas era isso, pessoal. Alguém mais tem alguma coisa a comentar? Então, beleza, pessoal. Eu vou encerrar aqui a gravação.